É, Boa tarde, gente. Então, como a gente combinou, eu vou estar dando início à matéria de UTI, né, de pacientes graves, a partir do vídeo explicativo que a gente vai estar abordando a apostila que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, logo no início da apostila, né, nessa primeira imagem, a gente já vai conhecer com relação a um pouco dessa UTI, né? Através dessa imagem, a gente vê que a UTI nada mais é, né, do que um setor do hospital onde tem como objetivo fazer o atendimento de pacientes, né, de alta complexidade, pacientes que estejam graves, ou seja, pacientes que são instáveis hemodinamicamente, né, e que tenha o risco de vir a óbito. Então, né, para que a gente possa conhecer esse mundo da UTI, que é o que a gente vai abordar nessas próximas aulas, a gente vai conhecer primeiramente a definição. Então, a gente vai ver que a UTI, como eu falei para vocês, é um setor, né, do meio hospitalar que tem como destino, né, como finalidade, fazer o atendimento a pacientes em estados críticos que necessitam, né, de cuidados com alta competência, né, e com controle contínuo, né? Ou seja, gente, esse paciente, como eu falei para vocês, como é um paciente instável, a qualquer momento ele vai precisar, né, de uma nova medicação, de um novo suporte, né, através de equipamentos. Ele precisa de pessoas que sejam altamente qualificadas, né? E que esse pessoal, esses profissionais, eles estejam continuamente fazendo o atendimento, a assistência a esse paciente, né? E também, consequentemente, como é um paciente grave, ele vai precisar de vários equipamentos que venham auxiliá-los na parte de suporte de vida. Então, é o que a gente vai aprender um pouco hoje, né, com relação à questão dessa estrutura, com relação a esses profissionais que atuam, né, dentro da UTI, qual a importância deles dentro desse setor, né? Então a gente vai ver que, segundo o Ministério da Saúde, né, o objetivo de ter uma UTI é prestar, né, o atendimento a pacientes graves, como eu já falei, e que isso seja a partir, né, da assistência médica e de enfermagem. É, Dispondo, né, de equipamentos, recursos humanos que sejam especialistas. Como eu falei para vocês, não é qualquer profissional que vai atuar na área, né, de UTI. Tanto o técnico, quanto o enfermeiro, quanto também a equipe médica, ele vai precisar de uma especialidade, né? No caso dos técnicos de enfermagem, vão fazer uma capacitação em terapia intensiva. No caso da equipe médica e os enfermeiros, eles vão fazer uma especialização, uma pós-graduação em UTI, né? Que é um atendimento diferenciado, né? Que recorre muita parte, né, de assistência que a gente não vê muito bem durante, né, a nossa formação, e também com relação à questão de burocracia, que também é um pouco diferente de outros setores de dentro do hospital. Falando um pouco, né, com relação à questão da classificação, a gente vai ver que essa classificação da UTI é feita a partir de cada hospital, né? A UTI é uma unidade, né, de terapia intensiva, ou seja, de atendimento à assistência a pacientes graves, mas esse paciente ele pode ter inúmeras idades, né, inúmeras faixas etárias. Então é importante, né, a gente fazer um atendimento específico, especialista, né, além, né, do atendimento a esse paciente grave com relação à questão da idade dele, que também vai alterar as características do cuidado. Então a gente vai ver
que a UTI ela pode ser uma UTI para neonatal, né, que são o atendimento para pacientes graves que tem acima de 0 dias, né, ou seja, é um paciente já nascido, até 28 dias, né, de vida. A partir do 28º dia, até mais ou menos os 18 anos, vai ser o atendimento, né, a paciente grave, uma UTI pediátrica. E a partir disso vai ser, né, uma UTI adulta. A única observação que é importante ser feita para um tipo de paciente é que entre os 14 até os 18 anos, ou seja, na fase da adolescência em si, a gente vai ter como classificação entre pediátrico ou adulto, né? Vai depender muito com relação a qual hospital, né, ao protocolo que o hospital vai seguir. Se vai classificar uma pessoa, né, um adolescente acima de 14 anos como já adulto, ou seja, ele vai ser encaminhado para uma UTI adulta, ou se vai se manter na pediátrica. Então, esse período de 4 anos, entre 14 e 18 anos, vai depender de cada hospital, tá? Não tem uma coisa fixada, não tem uma lei que determina, né, se ele vai ser classificado entre uma UTI pediátrica ou uma UTI adulta. Essa classificação que a gente vai ter de UTIs dentro da faixa etária vai ser muito importante para questões de características, né? Como eu falei para vocês, né, o atendimento de um neonatal não vai ser o mesmo atendimento de uma criança, que consequentemente não vai ser a mesma do que um adulto. A gente vai ver que tendo essas UTIs, né, classificadas a partir de faixas etárias, a gente vai ter já um atendimento muito mais diferenciado, né? Até mesmo com relação tanto à questão de equipe, né, tanto de enfermagem quanto a médica, da mesma forma com relação à questão dos materiais, dos insumos, né? Também vai ser diferenciado. Ou seja, normalmente, numa UTI de adulto, não vai ter, né, equipamentos e materiais para atendimento de um exemplo de neonatal, né? Então, é importante saber que existe também essas classificações. Então, um profissional que vai se especializar, né? Exemplo, vocês vão gostar, se vocês gostarem dessa matéria e quiserem fazer uma capacitação, né? Vocês terminaram o curso de técnico de enfermagem e querem fazer uma capacitação em UTI. Aí vocês vão fazer ou em UTI neonatal, ou em UTI pediátrica, ou em UTI adulto, tá ok? Existe uma outra classificação das UTIs, né, que é a parte da especialidade, mas essa questão da especialidade, gente, é mais específico para hospitais de grande porte, né? Os hospitais gerais, né, normalmente os atendimentos de UTI vão ser em um local só, em uma UTI só. Em hospitais que são de grande porte, além do atendimento, né, separado em neonatal, adulto ou pediátrico, eles também vão estar separando, né, por especialidade. Ou seja, a pessoa internou por causa de uma patologia, de um distúrbio neurológico, né? Vai para a neurologia. Por causa de uma questão cardíaca, vai para cardio, e assim sucessivamente, tá? Nessa imagem aqui a gente pode perceber, né, um monitor, né, que é monitor multiparâmetro, que a gente nas próximas aulas vai aprender, né, a como entendê-lo, né, que isso daqui, né, esse monitor, essa primeira foto é essencial, né, para vocês, como profissionais de enfermagem, poderem trabalhar dentro de uma UTI. Vocês precisam conhecer, né, todos esses parâmetros aqui, né, como ele funciona, para que se possa, né, fazer
uma assistência de qualidade. E um exemplo, né, de leito de uma UTI. A segunda imagem, tá ok? Como eu estava falando para vocês, a UTI, né, de especialidade podem ser um exemplo de cardiológica, uma coronária, neurológica, de queimados, traumas respiratórios, e aí vai depender de verdade da questão do hospital. Se o hospital, como eu falei para vocês, forem um hospital de grande porte, eles podem fazer essa divisão. Caso não, todos esses pacientes, né, que são determinados por patologias diferentes, são internados por patologias diferentes, classificam-se eles em pacientes graves, a gente, né, vai colocá-lo dentro do setor da UTI, mas é uma UTI geral, tá? Vai depender então mesmo de cada hospital mesmo. E aí, com relação à questão da planta física, né? A planta física de uma UTI é o que basicamente tem, né, dentro de uma UTI. A UTI, gente, basicamente é um setor separado do hospital, né? Ele é um setor onde vai estar internado todos os pacientes que estão graves, ou seja, são estáveis e correm o risco de óbito. Então, a gente vai precisar ter uma equipe basicamente completa, né? De um setor, né? De um setor de alta complexidade, que vai precisar, né, de, como eu falei, de um atendimento diferenciado. E é importante, né, que esse setor ele fique, né, perto, ou seja, tenha fácil acesso ao centro cirúrgico, à emergência, né, e às unidades de semi-intensiva. Ou seja, né, normalmente, gente, os pacientes que voltam de cirurgias, né, como a gente viu, o exemplo de cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, de cirurgias que possuem uma alta complexidade, eles vão acabar sendo internados em uma UTI e não numa enfermaria comum, porque eles vão precisar de suportes, né, de equipamentos que venham a ajudá-lo a sobreviver. Então, é preciso ter fácil acesso. A questão da emergência, né, a emergência é a porta de entrada de um hospital. Então, pacientes que já chegam, né, que chegam, né, graves e gravíssimos, eles vão receber o primeiro atendimento na emergência e logo após vão ser transferidos para a UTI, né? E com relação à unidade semi-intensiva, pacientes, né, que são semicríticos, né, eles vão estar internados na unidade de terapia intensiva. E caso eles se agravam, eles vão ser transferidos para a UTI. Da mesma forma, se o paciente ele tiver uma melhora, ele vai ser que ele está internado na UTI, teve uma melhora, ele vai ser transferido para a unidade de terapia intensiva, tá? Quanto à questão da estrutura física, a gente vai ver, né, que a UTI ela vai ter a área coletiva, né, que basicamente é a parte onde são localizados os leitos, os boxes, o quarto de isolamento, né? Esse quarto de isolamento, gente, é o que a gente conhece como quarto privativo, né? Pacientes que tenham doenças, né, que sejam contagiosas, né, eles vão ficar no quarto isolado para que outros pacientes não venham a se contaminar, né? Um exemplo disso agora, né, na nossa pandemia do Covid. Hospitais que tenham somente que não separaram UTIs, que não separaram enfermarias para o atendimento exclusivo dos pacientes com Covid, né? Eles só vão fazer
o isolamento, né? Só vão ter o quarto privativo. Ou seja, vai existir a UTI, vai existir o setor, um atendimento em atendimento comum, todos os pacientes gravíssimos vão estar internados lá, mas o paciente com Covid vai ser internado no quarto de isolamento, tá? Ou, da mesma forma, qualquer outra doença que seja contagiosa. O posto de enfermagem, né, é a área de prescrição médica, a sala de utilidades, a copa, né, a rouparia. Então, se vocês repararem, né, todas as áreas que existem dentro de um hospital, é importante o CTI, uma pessoa da UTI, né, o setor da UTI ter também. Como eu falei para vocês, é um setor de alta complexidade. Então, é importante que ele seja um setor diferenciado e que possuam também o seu atendimento exclusivo. Ou seja, é importante que tenha a sua própria copa, a sua própria rouparia, né, o depósito, né, de equipamentos. Então, é importante que tenha áreas específicas para o setor de UTI. E aí a gente vai ver que na questão da divisão, né, da UTI, a gente vai ter, né, que a UTI podem ser divididas através de leitos ou, né, no caso, através de quartos. Esses leitos, normalmente, eles são separados através de boxes, né? Por quê? Se vocês repararem, né, só voltando aqui. Na primeira imagem que a gente tem, né, é importante que o posto de enfermagem, né, que está, né, à direita, eles tenham acesso a todos os boxes. Ou seja, essas separações, né, das macas. É importante que eles tenham visão de todos esses locais, né, para que todos os pacientes eles sejam tanto monitorizados quanto vistos, né, pelos profissionais de enfermagem a todo momento, tá? Voltando lá. Então, a gente, como eu falei para vocês, vai ter área comum, né, onde esses pacientes eles vão ficar internados e é importante, né, é importante que esses pacientes eles tenham, né, as divisórias, e aí essas divisórias elas podem ser divisórias fixas ou divisórias móveis. As divisórias fixas são como a gente viu lá no slide acima. As divisórias móveis são através de cortinas, né? Mas é importante que a enfermagem esteja em um ponto fixo, onde que tenha acesso à visão de todos os pacientes que estejam internados, ou seja, eles vão ficar no centro, né? E tem acesso a todos, mas ao mesmo tempo é importante que cada um tenha a sua divisória. Com qual objetivo? Para ter a privacidade. Porque existem pacientes que vão estar internados na UTI que vão estar conscientes, outros vão estar inconscientes, tá? Então é importante que tenha essas divisórias. Outros, né, exemplos, né, que a gente vai ver seriam os quartos privativos, os quartos fechados, né, onde, né, esse paciente ele vai estar em isolamento, né, que foi o quarto privativo que a gente estava conversando no slide acima. Esse quarto privativo, né, gente, ele vai ser um pouco mais separado, né, tendo em vista que é um quarto, mas é importante, né, que eles tenham a porta, né, tenha na porta um vidro, né, uma janelinha, né, nessa porta para que tenha fácil acesso também à visão a esse paciente, tá? Com relação à questão dos materiais, né? Os materiais que são utilizados na UTI,
devem ser, né, dimensionados e selecionados para de acordo com aquele atendimento, né? Então a gente vai ver, né, que nas próximas semanas conhecer com relação aos materiais, às medicações que são utilizadas na UTI são completamente diferentes dos que são utilizados em uma enfermaria comum. Né? Então é importante, né, que esses materiais estejam sempre disponíveis naquele setor. Até mesmo com relação à questão do carrinho de parada. A gente vai ver que como a gente está, né, trabalhando com pacientes graves, a quantidade de carrinhos de paradas não vai ser a mesma quantidade que existe, né, numa enfermaria comum. Normalmente na enfermaria comum só existe um carrinho de parada, né? Na maternidade só existe um carrinho de parada. Como a gente está falando de pacientes graves ou gravíssimos, a gente vai precisar de um quantitativo de carrinho de paradas maior, né, pois pode ocorrer várias paradas, né, ao mesmo tempo. Então, né, esse equipamento em si, ele é primordial numa UTI. Então, a próxima matéria, já adiantando para vocês, da semana que vem, que a gente vai conhecer, já é o carrinho de parada, pois lá no carrinho de parada vai ter os principais materiais que vão ser utilizados na UTI, da mesma forma com relação às principais medicações que vão ter dentro do carrinho de parada, vão ser as medicações mais comuns que também a gente utiliza nesse setor. Como eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo, né, de um leito, né, ou que também é chamado de um box. Né? Se vocês perceberem, né, além da maca em específico, a gente tem as bombas infusoras, né, do lado esquerdo, né, na verdade, do lado direito da imagem. E do outro lado, a gente tem, né, a ventilação mecânica, o ventilador. Em cima, a gente tem o monitor. Então, todos esses equipamentos, a gente vai precisar aprender a manipulá-los para que se possa, né, fazer um atendimento, né, de qualidade, uma assistência de qualidade. Vocês, como técnicos em específicos, vão utilizar principalmente as bombas infusoras, né, e o monitor. O ventilador é um pouquinho mais específico para os fisioterapeutas, mas os enfermeiros também eles acabam mexendo. Mas os técnicos normalmente utilizam tanto a bomba quanto os monitores, tá? Para poder fazer o seu trabalho com excelência. Então, a gente conhecendo um pouquinho com relação à questão da especialização, né, e das atribuições, né, de cada profissional dentro da UTI. Dentro da UTI, gente, a gente tem os enfermeiros. Como eu falei para vocês, os enfermeiros, eles precisam ser especialistas, né, em procedimentos, né, com pacientes de altas complexidades, né? Então, assim, por um exemplo, né, eu sou um enfermeiro. Durante a graduação, a gente aprende os procedimentos básicos, né, de um paciente para fazer assistência a um paciente grave, né? Então, para que a gente possa, né, conseguir manter o setor em ordem, como o enfermeiro, no caso, é o líder da equipe de enfermagem, então, para que ele possa manter o setor em ordem, para que ele possa treinar técnicos de enfermagem, né, para aquele determinado setor, para que ele possa comandar a equipe, ele precisa fazer uma pós-graduação, né, que normalmente tem a duração de 2 anos, para conhecer esse atendimento em específico, né, todos esses procedimentos, quais são as medicações que usa, quais são os equipamentos que usa, para que se possa fazer uma assistência de qualidade, tá?
Então, como eu falei para vocês, o enfermeiro dentro do setor de UTI, ele tem como principal função supervisionar a ação do grupo, né, de técnicos, com relação à questão da higienização, com relação ao controle das medicações, das prescrições, né? E tendo como papel fundamental, tendo em vista, né, que vocês já viram lá no Código de Ética, com relação à questão do atendimento de alta complexidade, ação privativa do enfermeiro, ou seja, somente o enfermeiro pode fazer, né? Então, uma passagem de sonda, tanto a nasogástrica quanto a interal, pulsões, né, como a gasometria, somente os profissionais, né, de nível superior, eles podem realizá-lo. E aí, no caso, a função de vocês, como técnico, seria fazer o auxílio, tá? Mas a gente vai ver que, na verdade, muito mais além do auxílio, vocês têm várias outras funções, né? Como prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos clientes. Acredito, né, que isso é de praxe, né? Porque em todos os setores vocês vão ter que fazer isso. Mas, gente, o que acontece? Diferenciando um pouco dos outros setores, a gente vai ver, né, que com relação à questão do atendimento humanizado é super primordial. Por quê, gente? Normalmente, essas pessoas que estão fazendo atendimento, né, de internação na UTI, eles vão estar inconscientes. Então, a gente tem que, da mesma forma que, mesmo eles estando inconscientes, a gente tem que tratar eles da mesma forma humana, da mesma forma respeitosa do que um paciente que esteja consciente. Com relação à questão da higiene, né? O paciente grave que está na UTI, normalmente, ele precisa, né, de um cuidado maior pela enfermagem. Ele precisa de um atendimento maior, né? Porque ele não consegue fazer normalmente o seu autocuidado sozinho. Então, os técnicos de enfermagem precisam ter um olhar diferenciado para isso, né? Também, principalmente com a questão da higiene, porque senão fica, né, deficiente essa parte, porque a pessoa não vai conseguir fazer. Com relação a preparar, né, os clientes para consultas ou exames, né, e aí para aqueles pacientes que estejam, né, conscientes, orientá-los sobre a questão das condições e realização dos mesmos, né? Então, mesmo que o paciente esteja, né, em estado grave, é importante, se ele está consciente, explicá-lo, né, o que está acontecendo, qual o exame que ele está sendo encaminhado para fazer, enfim, né, todos os procedimentos e explicando. Preparar, administrar as medicações, né, isso aí é primordial, né, também, todos os setores vocês vão estar responsáveis por isso, mas levando em consideração a questão da alta complexidade, a gente vai ver que essas medicações elas são primordiais, né? Então seguir as prescrições também são primordiais. Exemplos, né? No setor de enfermaria, né, uma medicação que está prescrita de 6 em 6 horas, se você passar do horário, não é muito importante, não vai ter muita relevância. Já na UTI, se vocês passar desse horário das 6 em 6 horas, esse paciente ele pode vir a óbito por causa disso. Então, né, a questão da, né, preparação antecipada, de prestar atenção com relação à questão das prescrições, dos horários das medicações é de suma importância. Verificar os sinais vitais, e aí normalmente essa verificação dos sinais vitais é diferente, né?
do que a gente vê na enfermaria, né? Ela vai ser feita através dos monitores, né? Esse paciente ele vai estar todo monitorizado, então é só você olhar no monitor e, né, fazer as anotações referentes aos sinais vitais. Executar, né, as atividades relacionadas à limpeza, desinfecção, né, esterilização dos materiais, equipamentos, bem como, né, o seu armazenamento. E aí vai depender de cada hospital como isso vai funcionar, né? Se vai ter o setor específico que vai fazer isso ou se vai ser o atendimento, os próprios técnicos assistenciais que vão promover, tá? Realizar atividades, né, na promoção de campanhas do aleitamento materno. E aí vocês vão perguntar, ué, mas por quê, né? O que tem o aleitamento materno a ver com essa questão? Normalmente, gente, como a gente viu mais acima, existem os hospitais, né, que têm as suas especialidades. Dentre as especialidades existentes, existem a UTI materna. O que é isso? São mulheres que estão gestantes ou são puérperas, né? O que são puérperas? Só lembrando, né? São mulheres que já tiveram um bebê e que continuam internadas decorrente a alguma patologia. Então, essas mulheres, elas precisam fazer, né, o aleitamento dos seus filhos. Então, normalmente, são, né, feitos a ordenha, né, que basicamente é a retirada do leite materno dessas mães que estão internadas para, né, para fazer a alimentação desse RN que está ou internado ou, né, esteja em casa. Propor, né, a aquisição de novos instrumentos para a reposição daqueles que estão, né, avariados. Então, vocês têm a responsabilidade, como vocês vão manipular, né, como eu falei lá em cima, os monitores, as bombas infusoras e vários outros equipamentos dentro de um setor de UTI. É importante que vocês, como profissionais, né, avisem quando esse equipamento estiver, né, com algum problema. E auxiliar na preparação do corpo após o óbito, né, entre outras coisas. Com relação à questão do atendimento da equipe médica, a gente vai ver que essa equipe médica sempre vai estar dependente, né, da enfermagem. Então, a gente vai ver que algumas características da equipe médica vão estar muito associadas à enfermagem. Né? Então, ceder vaga na unidade, né, e confirmar o horário com o enfermeiro, né, da unidade referente, né, a chegada, a admissão do paciente, a que horas esse paciente ele vai ser transferido. Checar o respirador mecânico, né, responsabilidade tanto do profissional médico quanto do profissional fisioterapeuta, né, eles identificarem, né, se esse ventilador ele está funcionando corretamente. Né, como eu falei para vocês, normalmente vocês vão mexer naquela foto acima muito com as bombas infusoras e com os monitores. Né? O ventilador mecânico é um pouco mais complexo, precisa se fazer um curso para manipulá-lo. Então, normalmente, os profissionais médicos e os fisioterapeutas que vão mais utilizá-lo. Né? O enfermeiro, em alguns casos, caso ele tenha esse curso de capacitação, ele também pode manipulá-lo. O enfermeiro da UTI, né, deve estar presente obrigatoriamente no momento da admissão e fazer a avaliação do paciente. Né? O que acontece, gente? A gente vai ver que na admissão, quanto na rotina do setor da UTI, a gente utiliza muitas escalas, né? Essas escalas, elas têm como objetivo avaliar o paciente, né?
Tem a escala de neurológica, tem a escala de dor, tem a escala com relação à questão do risco de queda, a escala para avaliação de risco de úlceras. Então, existem vários impressos, né, que vão ser vários instrumentos que são utilizados dentro do setor da UTI, né? Então, normalmente na admissão, né, na admissão do paciente, né, da UTI, sempre precisa estar um médico, um enfermeiro e um técnico. Normalmente, em outros setores, somente o técnico faz a admissão e depois o médico vai avaliar, né? Mas nesse caso em específico da UTI, sempre vai precisar ter um médico, né, um enfermeiro e um técnico para poder fazer essa questão da admissão. E aí, né, o enfermeiro ele tem como responsabilidade fazer, né, essas escalas, essas avaliações e, consequentemente, as escalas que a gente vai aprender, porque vocês acabam, em algum momento, né, da rotina, precisando fazer também. Então, a gente vai aprender durante esse módulo a fazer essas escalas, tá? Verificar junto aos funcionários, né, da clínica de origem se tudo está certo com relação à questão da documentação. Também precisa se saber na admissão do paciente ou na transferência, né, de paciente se toda a documentação do paciente está correta, né, se todos os exames veio, né, com relação à questão de documentação pessoal, para que tudo venha estar alinhado para a admissão corretamente. Identificar, né, se houver pertences, né, entregar para a família, se estiver presente. E aí o que acontece, gente? Normalmente, né, uma pessoa que vai para a UTI, ela, em sua grande maioria, vem através da emergência. Então, né, ela vai vir com roupas, com documentação, com vários outros pertences, e esses pertences normalmente eles não podem ficar dentro do setor, né? Então, assim que possível, né, esses pertences devem ser entregue à família. E isso, né, de entregar à família é responsabilidade da equipe médica, mas, né, qualquer profissional pode fazer isso. Realizar anotação referente à admissão, né, especificando data, hora, horário, número do prontuário, nome completo, enfim, fazendo, né, o preenchimento do prontuário completo. Com relação à equipe de enfermagem, né, como eu falei para vocês, se vocês perceberem na parte, né, da equipe médica, eles têm muitos trabalhos que são, né, auxiliados tanto por vocês técnicos quanto pelos enfermeiros também. Mais específico da equipe de enfermagem, a gente vai ver, né, que tem como característica, né, montar a unidade, receber o paciente e transferir, né, de uma maca para outra se for em segurança. O que acontece, gente? A gente vai ver, né, que todo esse processo com relação à questão da admissão, como eu falei, né, e aí a admissão vai estar envolvendo com relação à parte de avaliação do paciente, né, utilizando as escalas através do exame físico, com relação também à questão da transferência, né, de uma maca para outra quando ele chega, né, de uma outra unidade para um setor de UTI. Toda essa responsabilidade de preparo em si é da enfermagem. Eu sempre brinco, né, que a enfermagem tem como seu setor a sua casa. Então, o recebimento, né, a organização, né, o modo de trabalhar dentro daquele setor vai estar específico e exclusivo à enfermagem, né? Então, toda essa parte de preparo para receber, para transferir, tudo isso vai ser responsabilidade da enfermagem.
Promover a oxigenação adequada, né, a monitorização, a manutenção de acessos e infusões, proteção, né, para evitar perda de tubos, de sondas, de drenos, checar, né, drenos, as sondas, quanto à permanência, né, e se está aberto ou fechado. Então, gente, como eu falei para vocês, essa questão de organização é de super importância, né? A gente vai atender a clientela, né? Então, a todo momento, com relação à parte do bem-estar, de como esse paciente está, se esse paciente está compensado, se ele está descompensado, né? A enfermagem ela tem que ficar atenta com relação a isso, né? E aí, está compensado com relação à parte respiratória, né? Vai ser a partir, né, da oferta de oxigênio, da oxigenação, né? A parte, né, de monitorização está principalmente ligada à parte cardíaca, se ele está compensado ou não, né? Se ele utilizar, né, drenos, sondas, tubos, enfim, se eles estão bem posicionados, isso também vai estar referente a avaliação da enfermagem, né? E, consequentemente, né, o nível de permanência. A gente vai ver que as sondas, os excessos, sempre vão ter uma quantidade de dias para serem trocados. E aí vai depender tanto do fabricante, quanto também relacionado ao protocolo de cada hospital, né? Vai trocar de 7 em 7 dias, vai trocar a cada 2 dias, vai trocar de 14 em 14 dias. Isso vai depender, né, de cada, né, de cada equipamento, de cada hospital e, consequentemente, de cada fabricante. Mas, né, acaba-se que, com relação à questão da importância, né, de manter um paciente estável na medida do possível, né, é uma responsabilidade muitas das vezes nossa. Como eu falei para vocês, a gente que prepara, a gente que organiza aquele setor, e a gente é que vai estar vivenciando, né, com esse paciente a maior parte do tempo. Então, a gente vai aprender, né, nesse módulo as principais, né, vertentes, né, referente à questão desse cuidado de alta complexidade. Observar a questão do nível de consciência, né, sinais vitais, presenças, né, de próteses, né, de talas, e integridade da pele. O que acontece, gente? Como eu falei para vocês, com relação à questão do nível de consciência, com relação à questão da integridade da pele, são tudo avaliações que são feitas rotineiramente através das escalas, né? A gente vai aprender alguma das escalas, né? Existem milhões de escalas dentro de um setor hospitalar, né? Que são utilizadas para avaliar a questão do paciente, né? E também com relação à qualidade da assistência, mas a gente, nesse módulo, vai aprender as principais escalas utilizadas dentro do setor da UTI, tá? Para que vocês, né, tenham conhecimento, né, de como é feito essa avaliação com pacientes graves. Outra característica, né, da enfermagem é identificar o grau de dependência, né, desse paciente. E aí eu estou falando, né, pessoas com deficiência, né, visual, com deficiência motora, deficiência, né, referente à comunicação. Então, como eu falei para vocês, normalmente esses pacientes,
né, que estão na UTI, ele tem um grau de dependência muito grande, né? Porque normalmente esses pacientes eles estão sedados, ou seja, estão inconscientes, ou eles têm grandes dificuldades relacionado à parte de motora. Então é importante a gente, como enfermagem, fazer essa percepção rapidamente e, consequentemente, prestar assistência que ele necessita o mais rápido possível. Referente, né, a proceder com relação à rotina, né, de controle das medicações, conforme as prescrições médicas e de enfermagem, né, priorizar as atividades conforme a gravidade do paciente. Como eu falei para vocês, né, é importante a gente seguir as prescrições, tanto médicas quanto de enfermagem, à risca. Então, é preciso a gente ter esse cuidado com esses pacientes que são pacientes graves. Como eu falei para vocês, se eu não fazer a medicação na hora X, que é a hora preconizada, eu posso fazer com que esse paciente se descompense e venha a óbito. Então é importante a gente trabalhar, né, com essas rotinas do maior controle possível das medicações, né, de saber os horários, de saber a quantidade, saber tudo bonitinho, deixar tudo, né, organizado, né, e da mesma forma priorizar com relação à questão da gravidade. Pacientes gravíssimos primeiros, depois vem os pacientes mais graves, menos graves, na verdade. Anotar todas as observações, né, no prontuário devidamente assinado e carimbado, né? Fazer as suas anotações de enfermagem, né? Normalmente, né, as anotações elas são feitas e anexadas diretamente no prontuário para que todos os profissionais tenham acesso. Como eu falei para vocês, como técnicos de enfermagem, vão ser as pessoas que estão a maior parte do tempo com esses pacientes. Então é importante vocês saberem fazer as anotações, né, de enfermagem, suas anotações, referente à questão da sua avaliação, da sua visão, né, holística. O que é uma visão holística? Uma visão total do paciente, para que todos venham a ter acesso, tanto os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, porque acaba-se que esses profissionais, eles são visitas, eles passam visitas, então é importante que vocês deixem registrado o que vocês verem, né, de diferente. E orientar o paciente, os familiares, sobre as rotinas do setor, com relação à questão do horário de visita, com relação à questão dos pertences, a questão, né, dos materiais de higiene. Normalmente, principalmente os hospitais públicos, eles não fornecem, né, materiais de higiene, de cuidado pessoal. Então, é importante, né, os familiares terem acesso ao que eles podem trazer para que venham a gente, como profissional de enfermagem, fazer uma assistência de qualidade. Então pode trazer um shampoo, um hidratante, sabonete, toalha, tudo isso, materiais de higiene para o paciente. É importante, né, que caso não possua o hospital, o familiar, se ele tiver condições, dele trazer para que a gente possa, né, deixar o paciente, né, o mais agradável possível. Como eu falei para vocês, que a gente leu lá acima, a questão de humanização, a questão humana está muito envolvido aqui, principalmente na área que a gente está, né, estudando nesse módulo, né, de terapia intensiva. Esses pacientes, normalmente, eles estão inconscientes. Então, a gente, como profissional de enfermagem que presta o cuidado, a gente tem que ter uma visão de como a gente pode manter a qualidade, a integridade desse paciente, né? E para isso a gente pode,
né, fazer uma listagem de materiais do que a gente necessita para fazer um cuidado de excelência, tá bom? Então, gente, basicamente hoje é isso. Hoje, como eu falei para vocês, é uma parte mais introdutória, é só para a gente poder conhecer o que é uma UTI, né? Como vocês já viram, é somente um setor comum de um hospital, mas que trata de pacientes graves. Com relação um pouco do que a gente vai ver nas próximas aulas, como eu falei para vocês, a gente semana que vem vai ver o carrinho de parada, né? Que dentro do carrinho de parada tem vários instrumentos, né? Vários equipamentos, várias medicações que a gente vai estudá-las, que são de alta importância para esse setor de alta complexidade. Então, é importante, né, que a gente veja, né, isso, tenha uma introdução dessa aula em específico, essa aula introdutória, para que vocês já venham conhecer um pouco e que vocês estejam preparados para as próximas aulas, né? As próximas aulas a gente vai ser muito técnicos, conhecer muitas coisas novas. Então, que vocês estejam atentos, né? Que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Como eu falei para vocês, aproveitar que esse vídeo é um vídeo gravado para que vocês possam pausar, tirar a dúvida de vocês, e aí vocês voltem, né, a assistir o vídeo já sem a dúvida, tá bom? Então eu vou estar disponível para vocês pelo grupo do WhatsApp, qualquer coisa é só chamar.